Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Kelvin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro Real. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um compilado de 3 histórias que envolvem pet. Se você tem alguma história, conhece alguém que tem alguma história que envolve pet, alguma história meio sinistra, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e quem sabe isso não pode ser material para um próximo vídeo. Então, antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos aqui toda semana, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira história. A pessoa pediu para não ser identificada, tá? Só disse que tem 27 anos e mora em Belo Horizonte. Ela disse o seguinte: isso aconteceu há uns 3 anos, quando eu ainda namorava um rapaz que morava num condomínio meio antigo, daqueles com corredores compridos e iluminação fraca. Eu dormia lá de vez em quando, mas naquele dia o clima estava diferente. O prédio parecia silencioso demais. Até o cachorro dos colegas de apartamento dele, o Tico, estava inquieto. Ele ficava encarando o corredor como se visse alguém parado ali. O Tico começou a chorar na porta e meu namorado estava dormindo, então resolvi levar o bichinho para descer. Era fim de tarde. O sol estava baixando e deixando aquela área alaranjada com um tom meio estranho que deixa tudo mais distorcido. Desci com o cachorro e fui em direção à área onde tem mais grama. No caminho, passo perto de um depósito de condomínio onde tem uns sacos de lixo lá. Parado, tinha um cara na porta de metal. Ele me chamou a atenção porque parecia que não estava fazendo nada, só estava lá parado, olhando para frente como se estivesse esperando alguém. Quando eu passei, eu dei um oi por educação. Ele simplesmente demorou uns 2 segundos a mais do que deveria para virar o pescoço e, quando virou, sorriu e disse: bonito o seu cachorro. Ele é quietinho, diferente de você. Na hora eu achei que ele estivesse falando de alguma outra coisa, sei lá. Só sei que eu ignorei e respondi que o cachorro era de um amigo. Ele veio fazer carinho no Tico e o cachorro se esticou para trás como se quisesse fugir. O Tico nunca tinha feito isso com ninguém. Eu caminhei, mas percebi o som dos passos dele atrás de mim. Ele acelerou até ficar do meu lado. Começou a puxar assunto. E quando perguntou onde eu morava, meu peito gelou na hora. Eu respondi que estava ali, visitando meu namorado, tentando parecer tranquila. Aí ele soltou: visitando? Engraçado, eu achei que você morasse no bloco 3. Eu nunca tinha mencionado isso para ninguém, nem para vizinhos. E aquele bloco ficava exatamente na direção que o Tico sempre ficava encarando quando se assustava. Nesse momento, um vento forte passou, trazendo um cheiro de lixo molhado e alguma coisa metálica. O Tico começou a rosnar baixo. Ele nunca fazia isso com estranhos. O homem pediu para eu esperar um pouco e sentou nos degraus de uma escada externa. Eu congelei. Não sei explicar, mas era como se a minha mente tivesse desligado por um segundo. Como se eu tivesse ficado presa ali. Não era um medo comum, era uma sensação de ser observada por algo que não estava ali fisicamente. Ele olhou para mim, inclinou a cabeça de um jeito meio esquisito e disse: aqui ninguém te vê. Melhor assim, né? Meu corpo inteiro arrepiou. Eu falei que precisava ir, mas ele se levantou rápido como se tivesse entendido outra coisa. Abriu os braços e disse: um abraço de despedida, só isso. E antes que eu pudesse recuar, ele me puxou. O braço dele era frio, não era gelado de temperatura, gelado de um jeito que me deu a impressão de tocar algo que não deveria estar ali. Me empurrou contra a parede, pressionando o corpo contra o meu. Eu tentei falar, mas minha voz saiu fraca. Foi quando notei por cima do ombro dele uma coisa no vidro da janela da escadaria. Era o reflexo dele, mas o reflexo estava atrasado. O reflexo ainda estava com os braços abertos, enquanto ele já tinha me segurado. Isso me deu tanta força de desespero que eu consegui empurrá-lo, e ele soltou um desculpa que soou mais como uma repetição automática, como se não fosse ele falando, e simplesmente virou as costas e saiu andando devagar, como se nada tivesse acontecido. Eu corri para a área de grama, liguei para o meu namorado tremendo, falei para ele descer rápido. E quando ele chegou, o Tico estava com o rabo entre as pernas e olhando fixamente para a mesma janela onde eu vi o reflexo errado. Eu contei essa história e, claro, meu namorado quis ir atrás dele, mas eu implorei para ele não ir. E ele, vendo o meu estado, desistiu. Semanas depois, quando eu já estava tentando esquecer,
Vimos uma caminhonete passando devagar na rua, no banco do passageiro. Era ele, parado, me encarando, mas tinha algo diferente. O rosto dele parecia mais pálido, quase cinza, os olhos mais fundos, e quando ele sorriu, o reflexo no retrovisor do carro não sorriu junto. Aquilo destruiu o pouco de paz que eu tinha recuperado. Nunca mais vi o homem, mas às vezes quando passo na frente de janelas ou portas de vidro, eu juro que vejo o meu próprio reflexo piscar antes de mim como se tivesse vida própria. Eu tento não pensar que aquele abraço deixou alguma coisa grudada em mim, mas no fundo eu sei que alguma coisa daquele homem não era humana. Galera, prédio antigo assim, apartamento eu nunca gostei muito desses apartamentos não. Eu tinha um amigo, inclusive, ele é um dos seguidores aqui do canal, ele acompanha minhas histórias, dá uma força para poder continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Salve meu parceiro Darlan. Ele morava em apartamento, ele já morou em um apartamento, a gente tinha até uma banda na época, e o apartamento que ele morava de dia era de boa, mas quando chegava à noite a gente tinha que descer por algumas escadas lá. Ele morava, se não me engano, no terceiro ou segundo andar, mas tinha que descer algumas escadas e tinha alguns vãos lá que eram bizarros, cara. Era tipo assim, de noite, exatamente como na história aqui, ficava com a iluminação fraca, então era um bagulho meio tenso, e ele ficava assustando a gente. Não sei se era verdade ou não, mas ele ficava assustando a gente, né, contando algumas histórias de coisas que aconteceram lá já, enfim. Tinha outros andares para cima também que não tinha gente morando, então era bem deserto. Então assim, apartamento antigo, eu falo para vocês que eu morro de medo também. Mas vamos lá, sem muita enrolação, continuando aqui com os relatos. Desculpa, galera. Vamos para a segunda história. Esse aqui ele não ligou de falar o nome dele. Rogério tem 34 anos, de Itajaí, Santa Catarina. Fala, Kelvin. Meu nome é Rogério, tenho 34 anos e moro em Itajaí, Santa Catarina. Trabalho como técnico em informática e sempre fui muito cético com histórias sobrenaturais, mesmo gostando de acompanhar o seu canal. Mas o que aconteceu comigo há alguns meses mudou completamente a forma como eu enxergo algumas coisas. Essa história é sobre o meu cachorro, o Thor, um vira-lata caramelo de 6 anos que sempre foi muito calmo, obediente e extremamente apegado a mim. Ele dorme dentro de casa, mas passa boa parte do dia na varanda, olhando o movimento da rua. Ou melhor, o que eu achava que era só o movimento da rua. Tudo começou numa noite de domingo. Eu estava sozinho em casa, porque a minha esposa tinha viajado para ver a família dela. O Thor, que sempre dormia tranquilo no tapetinho dele, começou a agir de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele ficou inquieto, andando pela casa de um lado para o outro. A cada minuto, parava na porta da varanda e encarava o escuro lá com a orelha baixa. Não latia, não rosnava, só observava. Aquele era o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada. Por volta das 2:30 da manhã, eu acordei com um som estranho. Eram as unhas do Thor arranhando o piso, como se ele estivesse tentando chamar a minha atenção. Levantei meu grogue ainda e vi que ele estava parado perto da porta de vidro, completamente imóvel, olhando para fora com os pelos eriçados. Eu chamei ele. Thor, o que foi, cara? Nada. Cheguei mais perto e senti um cheiro ruim entrando pela fresta da porta. Um odor úmido de terra molhada e de alguma coisa a mais. Alguma coisa metálica ou podre. Aquilo não fazia sentido porque não tinha chovido e não tinha obra por perto. E também eu já tinha tirado o lixo daquela noite. Ah, e sem aviso, o Thor começou a choramingar baixinho, como se estivesse tentando avisar alguma coisa. Mas não era um choro comum, parecia um lamento. Quando olhei para a rua não vi nada, absolutamente nada. Ainda assim o Thor via alguma coisa, então decidi abrir a porta de vidro só um pouquinho para poder checar. Bastou destravar a maçaneta para o cachorro pular para trás, tremendo, como se tivesse levado um susto enorme. Naquele instante, uma rajada de vento gelado entrou, mas gelado de um jeito errado. Era frio demais para o clima daquela noite. Eu fechei a porta de novo, imediatamente. No dia seguinte eu tentei esquecer aquilo, mas o Thor não esqueceu. Cada madrugada, sempre entre 2:40 e 3:15, ele acordava e repetia exatamente o mesmo comportamento.
Parava na frente da porta da varanda e encarava o mesmo ponto no escuro, como se estivesse vendo alguma coisa se aproximando. Quanto mais os dias passavam, mais assustado ele ficava. Teve uma noite em que do nada ele começou a rosnar, mas ele não estava rosnando para a porta, estava rosnando para o teto da varanda, como se alguma coisa tivesse parada lá em cima, observando a gente pela fenda. Quando eu fui ver, não tinha ninguém, e nem sinal de invasão também. Só que o rosnado dele estava direcionado certinho para aquele ponto do teto. Uma madrugada eu finalmente tomei coragem de gravar e deixei o celular apontado para a varanda. Fui dormir. Quando foi 2h55 da manhã, ele acordou de novo. Quando eu levantei, vi o Thor parado na mesma posição de sempre, olhando para a rua. Mas dessa vez tinha um detalhe novo. Ele estava uivando baixo, como se respondesse a alguma coisa distante. E a gravação, bom, no vídeo quando eu aumento o brilho dá para ver refletir 2 pontos claros no escuro. A princípio eu achei que fossem faróis de moto, mas eles estavam baixos demais, quase na altura do chão e completamente imóveis. Pareciam 2 olhos encarando a casa. O Thor, vendo aquilo, deitou no chão com as patas cobrindo o focinho, tremendo como se estivesse pedindo proteção. Depois disso eu comecei a fechar as cortinas grossas, trancar tudo e deixei as luzes acesas. Só que teve um dia que eu cometi um erro de deixar a cortina um pouco aberta, e o Thor viu. Eu ouvi ele latir, mas não era um latido de defesa, era um latido frenético, desesperado. Corri até a sala e vi o cachorro pulando na porta, como se quisesse me afastar da varanda. Quando eu puxei a cortina para olhar, só vi um vulto passando rápido pela rua, baixo, quase rastejando, mas indo numa velocidade que nenhum cachorro ou pessoa conseguiria. Só que o pior não foi isso. O pior foi o Thor. Quando eu virei para olhar, ele estava encarando a parede da sala, não mais a varanda. Ele estava com a cabeça inclinada para cima, acompanhando algo que subia. Ele seguia com os olhos até o teto e, de repente, se encolheu no canto chorando como se estivesse sofrendo algum tipo de ataque. Eu juro por Deus que senti alguém respirando atrás de mim aquela hora. Mas quando virei não tinha ninguém. Na noite seguinte, o Thor simplesmente se recusou a ir para a varanda. Ele evitava qualquer porta ou janela que desse para a rua, e até hoje ele não vai. Desde aquele dia, sempre que o relógio chega perto das 3 horas da manhã, ele vai para o meu quarto e cutuca com a pata como se pedisse para eu acordar. Faz isso até eu levantar da cama, só então ele deita e dorme. É como se ele estivesse me protegendo de alguma coisa. Eu não tenho explicação. Só sei que não era um animal, um invasor, mas era uma presença, alguma coisa que só o Thor consegue ver. Só sei que seja lá o que for, só queria me assustar. E parecia estar esperando para isso. Cara, dizem que os animais eles têm, né? Uma coisa a mais, né? Para poder sentir, para poder ver. Gato, cachorro, eles são animais mais comuns, né? Não conheço relato de outros animais, mas os animais eles parecem que sentem e conseguem ver sim alguma coisa aí além do que a gente é capaz. Então essa história aqui eu fiquei me deixou com medinho, hein? Vamos para a próxima. Meu gato viu o que não podia ver. Olá, me chamo Samuel, tenho 41 anos e moro em São Luís, no Maranhão. Preciso muito te mandar isso porque até hoje eu não consigo dormir direito. Eu nunca fui do tipo que acredita em espírito, assombração, maldição, nada disso. Mas depois do que aconteceu com meu gato, Pingo, eu não consigo mais fingir que certas coisas não existem. É o nome do gato, Pingo. Vamos lá. Tudo começou no período mais difícil da minha vida. Minha mãe tinha falecido fazia 3 meses. Eu estava morando sozinho numa casa antiga que foi dela. Uma casa que eu sempre achei pesada, abafada, como se estivesse cheia de silêncio demais. O Pingo era meu único companheiro. Um gato preto de olhos verdes, muito inteligente, observador e muito sensível. Ele sempre percebeu coisas antes de mim. Só que naquela época, ele começou a agir de maneira que eu nunca tinha visto. Por volta das 2 da manhã, sempre nesse horário, o Pingo levantava com um salto e
ia para a porta do corredor e ficava olhando fixo para a escuridão, com o rabo levantado e o pelo oriçado. Mas o que mais me assustava era que ele não olhava para uma altura normal de uma pessoa. Ele olhava mais alto, muito mais alto. Parecia que tinha algo grande, enorme, encostado no teto. A primeira vez que eu vi, acendi a luz e ele continuou olhando para o mesmo ponto, mesmo com um brilho forte iluminando tudo. Gato nenhum faz isso, eles desviam, piscam, se assustam. Mas o Pingo não, ele só observava como se estivesse esperando uma resposta. Naquela noite eu ouvi passos no telhado, passos lentos, pesados, como se alguém estivesse arrastando as pernas lá em cima. Mas a casa era térrea, não tinha como ter alguém ali. Na noite seguinte, por volta das 2h pouca, Pingo subiu no armário do quarto e começou a arranhar a parede. Mas não era um arranhado comum. Ele arranhava como se tentasse abrir um buraco. A parede começou a fazer um som oco, como se tivesse alguém do outro lado no espaço vazio. Mas eu sabia que ali do outro lado só existia terra. Era a parede que dava para um barranco. A pior parte, enquanto ele arranhava, a casa trepidava, como se alguma coisa estivesse batendo do lado de fora. Eram sempre 3 batidas. Pum, pum, pum. Depois disso, o Pingo miou de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Era um miado grave, rouco, que parecia mais choro do que medo. Naquele instante, todas as lâmpadas da casa piscaram ao mesmo tempo. No terceiro dia, algo deixou de ser coincidência. O Pingo estava meio deitado no sofá quando ele levantou devagar, encarando o espelho da sala. O espelho começou a embaçar, mas a casa estava quente, seca, abafada. Não tinha motivo para o espelho embaçar. Então o Pingo arqueou o corpo, mostrou os dentes e começou a bufar para o reflexo, mas o reflexo dele não estava acompanhando os movimentos. Eu juro para você que o reflexo do Pingo estava 1 segundo atrasado. Quando ele virou a cabeça, o reflexo demorou para virar também. E eu senti uma coisa gelada passar atrás de mim. Tão gelada que parecia um vento de inverno entrando pela pele. Mas todas as janelas estavam fechadas. Eu virei o espelho para a parede e foi pior. Do outro lado do vidro eu vi uma respiração pesada, lenta, profunda, como se alguém tivesse encostado, respirando ali, esperando eu virar novamente, mas eu não virei. Essa parte é a que eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa que se mudou comigo depois. A última noite que passei naquela casa, eu acordei com um Pingo miando desesperado na porta do corredor. O miado dele estava ecoando como se a casa inteira tivesse oca. O corredor parecia mais escuro do que o normal, um escuro pesado, quase físico. Quando eu olhei, meu gato estava curvado, olhando para o final do corredor, onde estava a porta do quarto da minha mãe. A porta estava entreaberta, mas eu tinha trancado ela com chave meses antes, desde o velório. Eu nunca mais tinha entrado lá. O Pingo começou a andar devagar em direção à porta, olhando para cima, e eu senti com cada fio do meu corpo que tinha alguma coisa em cima da porta, alguma coisa grande, agachado no batente, suspenso, só esperando. Foi então que a porta abriu devagar, sozinha, sem vento, sem corrente, sem nada. De dentro do quarto saiu aquele mesmo cheiro. Cara, eu tô até arrepiado aqui, cara. De dentro do quarto saiu aquele mesmo cheiro que eu sentia quando fazia defumação, só que misturado com alguma coisa podre, com roupa guardada por décadas, sabe? O Pingo começou a gritar. O gato não grita daquele jeito, nunca gritou daquele jeito. Ele correu pro meu lado, pulou no meu peito e ficou me arranhando como se tentasse me empurrar para trás. E então eu vi, por uma fresta da porta, que alguma coisa tinha descido do teto. Não era uma pessoa, nem um animal, era um contorno, um peso, tipo um volume, como se uma sombra com densidade tivesse descido. Ela se arrastava pela parede como um bicho que nunca viu a luz. O Pingo urrava, me guiando para fora de casa. Nossa, eu já tinha corrido há muito tempo. Eu saí correndo, sem olhar para trás. O gato veio comigo. E quando chegamos no quintal, a porta da sala bateu sozinha com uma força tão grande que o vidro estourou, né? Nós nunca mais entramos naquela casa, eu deixei tudo lá dentro. Até hoje, quando escurece, o Pingo evita espelho, evita a porta entreaberta, evita corredor. E às vezes, quando ele acorda às 2 horas da manhã, continua encarando o teto como se tivesse a certeza de que aquilo ainda está lá, espiando a gente.
Olha, graças a Deus eu nunca tive um falecimento assim de alguém tão próximo da minha família, mas pelo que parece ali, parece que era o espírito da mãe dele ainda, né, cara? Tô até falando vida aqui, vou até beber uma água. Mas era o espírito da mãe dele, que tudo indica, né? Que ainda tava lá, parece que tava. Não sei como é que era a relação aqui, ele não deixou claro como é que era a relação dele com a mãe dele, né? Se era uma relação boa, se era uma relação pesada, mas tudo indica, pô, vindo do quarto dela, ela ainda tá por ali. Então, o que você tem que fazer aí, cara, é se proteger espiritualmente, entendeu? Tentar, talvez, se despedir. Se tem alguma coisa aí, alguma questão sua com a sua mãe, perdoar ela. Talvez pode ser um perdão, né, que ela tá esperando. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos aí toda semana pra vocês, beleza? E é isso, esse era o vídeo que eu queria trazer. Até o próximo vídeo. Fui!